A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor. Esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou estar respondendo um dos comentários, que os irmãos deixaram aí num dos meus últimos vídeos sobre análise do pré-tribulacionismo. O nosso irmão Renato Teixeira deixou alguns comentários, na verdade foram 4, se eu não me engano. E nesse vídeo eu vou estar discorrendo sobre os comentários que o nosso irmão deixou, tá? O irmão Renato, ele tem uma visão pré-tribulacionista, acerca do arrebatamento, e ele enxerga o livro do Apocalipse, pelo que eu entendo, de uma forma linear e literal, tá? Não sei se completamente ou grande parte, mas pela linha de respostas que ele traz nos comentários, eu compreendo isso, tá? Sem mais demora, eu vou tá lendo as perguntas que o irmão fez, mas antes eu ia mostrar para os irmãos esse gráfico que eu fiz aqui. Isso daqui é um gráfico explicando um pouco sobre Daniel capítulo 7. Por que eu fiz isso? Porque para algumas questões vai nos ajudar a compreender, tá? É bom que eu utilize esse vídeo também para explicar um pouco sobre Daniel 7, que é um assunto muito pertinente aos últimos dias, tá bom? Aqui, se você analisar, é aquela visão dos 4 animais, O leão, o urso, o leopardo e a besta terrível, tá? Esse leão compete ao reino da Babilônia, o urso mede a Pérsia, o leopardo a Grécia, a besta terrível Roma, mas também os 10 chifres. Eu vou explicar depois o porquê disso. O anticristo, que é o chifre pequeno, que sai desse meio aqui, dos 10 chifres. Depois, esse chifre pequeno faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. Ele prevalece até os santos até a vinda do ancião de dias, que é a vinda de Cristo, o arrebatamento, até que ele faz justiça aos santos, que é o reino dos céus que vem. Fiz esse resuminho aqui para facilitar, tá bom? Vamos lá para as perguntas do nosso irmão Renato Teixeira. Primeira pergunta que ele faz quem são aqueles que se assentam em tronos antes da primeira ressurreição? O que ele pergunta? Que a primeira ressurreição, antes da primeira ressurreição, tem um arrebatamento, Porque ele falou, se aqueles que se sentam nos tronos, acontece esse assentamento dessas pessoas nos tronos, antes da primeira ressurreição, pelo que aparece em Apocalipse 20, Então, como pode só ter arrebatamento ou ter alguém lá no céu depois da primeira ressurreição? Então ele usa esse argumento, E aí, o que eu posso responder para os irmãos, O grande problema de interpretar o livro de Apocalipse de uma forma linear é o quê? Que você vai perceber que pelas perguntas do irmão Renato, ele entende que o livro de Apocalipse começa no capítulo 1, e vai transcorrendo a história, do livro, e termina no capítulo 22, E tudo está numa ordem cronológica. Só que quando você vai estudar o Apocalipse, você vai perceber que o livro do Apocalipse ele trata de certos ciclos de repetição. Vou dar um exemplo. Se você abrir a Bíblia, eu vou até utilizar a minha Bíblia aqui, digital. Ó, Bíblia digital, peraí. Aqui, Bíblia de estudo, vamos lá. Calma aí, tô só arrumando aqui, tá, irmãos? Minha Bíblia de estudo, e eu vou abrir em Apocalipse 6. Apocalipse 6. No verso... Vamos a partir do verso 12. Ó, é a abertura do 6º selo, tá? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua
toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se, né? Para quem presta atenção, esse versículo, ele dá uma ligação direta em Mateus 24, que você vê, né, que ele fala que depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, né, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, né, e verão no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele vindo com os seus anjos, né? Você vê isso, então, uma ligação direta. Quem falar que o sexto selo e Mateus 24 não tem ligação, né? Eu acho que não tem como falar que não tem, né? Se você ler lá, você vai ver que tem uma ligação claríssima. Ok, se em Apocalipse 6 é a vinda de Jesus, isso daqui é claro. Apocalipse 6, que é o sexto selo, é a vinda de Jesus. Em Apocalipse 19... Vamos lá, Apocalipse 19, verso 1, vamos lá. Verso 1 não, perdão. Verso 11, vamos lá. Verso 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando: Todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes dos reis, as carnes dos comandantes, as carnes dos poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui você vê o quê? Que é a vinda de Cristo, né? Pelejar contra a besta e o falso profeta, que fizeram sinais, né, enganaram a muitos. Da mesma forma, você vê que ele pede para as aves do céu se juntarem para comer carne de poderosos, tribunos, dos comandantes. Esses são os mesmos, são aqueles mesmos que estavam falando: caí sobre nós, né, rochedos, porque escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, que também era a vinda de Cristo. Então você está vendo que os dois textos são a vinda de Cristo. Só que um está em Apocalipse 6 e o outro está em Apocalipse 19. Então você vê que tem uma repetição. Só que é um ponto de vista, um ângulo de perspectiva diferente. Deus ele faz isso várias vezes no Apocalipse. Várias vezes. Ele conta a grande tribulação, vai num determinado ponto do Apocalipse, termina aquele quadro, volta de novo do princípio e adiciona mais detalhes de revelação. Mas ele está falando da mesma coisa. Um bom exemplo disso é Apocalipse 11. Apocalipse 11 é um resumo de toda a grande tribulação. É um resumo. E ali ele adiciona muitos detalhes. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam se atentar a esses detalhes. Que o livro de Apocalipse é uma série de repetições, né? Uma série de repetições dos mesmos eventos, tá bom? Vamos lá para o segundo
o segundo ponto. O irmão perguntou que a ressurreição de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e a ressurreição de Apocalipse 20 não são a mesma, porque em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala de uma ressurreição de todos os santos que morreram de doença, ou de velhice, ou de qualquer outra coisa, de martírio. Mas os de Apocalipse 20 são só que morreram martirizadas, entre aspas, degoladas, né? Decapitadas. Então ele fala que não é a mesma ressurreição, por causa desse detalhe, porque Apocalipse 20 diz que aqueles que ressuscitaram foram os degolados, né? Ok. Só que a gente tem que analisar uma coisa. Primeiro, Paulo, ele fala que antes do arrebatamento é necessário haver uma ressurreição dos santos, né, para que o arrebatamento aconteça. E ele cita dessa ressurreição, ele diz que nós que estamos vivos de maneira nenhuma precederemos os que dormem, mas primeiro, né, é necessário que aqueles que dormem sejam ressuscitados e nós seremos transformados, os dois grupos juntos se encontram com o Senhor nos ares, né? Ok. Só que lá em Apocalipse 20 aparece só que ressuscitaram também, mas foram aqueles que foram decapitados e degolados. Mas, se você reparar, por isso que eu acho legal o Daniel 7, porque toda a base do apóstolo Paulo e dos apóstolos veio do Velho Testamento, né? Paulo não estava falando, você vê que ele diz isso, ele fala, isso dizemos pela palavra do Senhor. Nós, os vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Paulo não está falando uma coisa que foi revelada espiritualmente, uma visão, né, um arrebatamento de sentidos e ele teve uma revelação. Não, Paulo está falando uma coisa que ele leu nas Escrituras, né, e entendeu a revelação das Escrituras para escrever aquilo. Por isso que ele diz, isto vos dizemos pela palavra do Senhor. Ok? O que Daniel 7 fala? Daniel 7 fala sobre essa visão dos 4 animais, leão, urso, leopardo e a besta terrível. Tá? Leão é Babilônia, urso média Pérsia, leopardo a Grécia e a besta terrível é Roma. Mas essa besta terrível também prefigura o templo do fim, ok? Que são aqueles 10 chifres. E dentre esses 10 chifres se levanta um chifre pequeno na descrição de Daniel, do sonho dele, né? Esse chifre pequeno tem uma boca insolente que fala grandes blasfêmias contra Deus dos céus e contra o seu povo. A palavra diz que o povo santo foi entregue nas mãos dele por tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Se você ler Apocalipse 13, você vê que essa besta tem tempo de ação de 42 meses. Olha só, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, é o tempo que ele tem de ação, tá? E ele faz guerra contra os santos e vence os santos. Ele vence, ele mata os santos. Ou seja, ele mata os santos, né? E depois que ele mata os santos e vence sobre eles durante tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, né? Lembra que a última semana do profeta Daniel, uma semana é constituída de 7 dias. Então, quando ele usa o termo 3 dias e meio, ele está se referindo a esses 3 anos e meio finais, só que ele está utilizando o figurado, né? Ele usa a figura, da figura ao figurado e do figurado à figura. Por exemplo, a figura são as semanas, o figurado são os anos, certo? Transliterando para anos. E depois ele faz a mesma coisa, ele utiliza esses 3 dias e meio como símbolo daquilo que significava na verdade. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender. Ele, ao invés de ele falar, e ficaram os seus corpos mortos expostos na praça da grande cidade durante 3 anos e meio, ele usa o termo 3 dias e meio para confirmar que está falando da última semana do profeta Daniel, dessa última metade da semana, né? É engraçado que Deus ele tem uma forma de revelar
aos seus servos as palavras, mas ele revela de uma forma que ele deixa oculto também. Então é necessário que haja meditação para compreender. Deus ele não deixa tudo mastigado para nós, mas ele deixa de uma forma que é necessário que haja meditação. Então você vê que esses santos são entregues na mão do anticristo e ele vence eles, né, até quando vem um ancião de dias. E esse ancião de dias vem, para que ele vem? Para fazer justiça aos santos e entregar o reino na mão deles. E ele vem depois de tempos e metade de um tempo, ou seja, depois de 3 anos e meio, que esse ancião de dias, que é o filho do homem, que é Cristo, ele só vem depois dos 42 meses de ação da besta, né? E aí sim ele faz justiça aos santos, né? Para essa justiça ocorrer, tem que haver ressurreição e o arrebatamento para acontecer tudo isso bem aqui. Ok? Então, esse texto, já a própria explicação de Daniel 7, que acontece nos versículos, ele explica sobre tudo isso. Então, não tem como ter justiça aos santos antes de tempos e metade de um tempo, né? Eu respondi até a outra pergunta que ele fala sobre os 3 dias e meio literais ou não, né? Porque eu interpreto. Depois eu vou entrar nessa pergunta, mas eu já praticamente respondi. Mas enfim, quando Paulo cita aquilo ali, você vê que as duas ressurreições são a mesma coisa. Só que Paulo simplesmente ele não cita que são decapitados em nome de Jesus. Só isso. Porque o livro do profeta Daniel não usa essa terminologia daqueles que foram decapitados. Não usa essa terminologia. O livro de Daniel fala que ele pelejou contra os santos, né? E perseguiu os santos e venceu eles, né? Até que o juízo foi dado aos santos. Ok. E Paulo fala que é necessário que primeiro haja ressurreição para depois haver o arrebatamento. Essa ressurreição ali, tem até um vídeo no canal que eu falo sobre Isaías capítulo 26, e ali mostra sobre a ressurreição e o arrebatamento que o povo está sendo perseguido pelo anticristo. Se você ler o contexto de Isaías 26, você acompanha esse vídeo que eu tenho no canal, você vai ver. O povo está sendo perseguido pelo anticristo e muitos deles são mortos. E aí há a ressurreição, que ele fala, o meu cadáver ressuscitará, né? Vós que dormi no pó, vós os que estáis dormindo no pó, se levantem e tal. Tem toda essa questão de Isaías 26. Então, assim, quando Paulo fala isso, ele está falando da mesma coisa. Ele simplesmente não usa a terminologia de ser decapitado porque ele não tinha essa revelação. E o Apocalipse veio exatamente para trazer a revelação das coisas, né? O Apocalipse ele traz muito entendimento, um entendimento mais profundo da situação, mas a ressurreição é a mesma ressurreição que Paulo cita é a mesma que aparece em Apocalipse, só existe essa diferença de detalhes, mas é a mesma coisa, tanto que é citada como primeira ressurreição, tá? Outro ponto que ele fala, que essa primeira ressurreição que acontece em Apocalipse 20 não é a primeira, porque em Apocalipse 11, as duas testemunhas ressuscitam primeiro, né? Que já aparece uma ressurreição. E ele fala aqui também que Cristo ressuscitou primeiro, sendo primícia dos mortos. Então, teoricamente, a linguagem que era para ser usada em Apocalipse não é primeira ressurreição, e sim segunda, porque Cristo é a primeira, né? Olha, Cristo é considerado como primícia dos mortos. O primeiro, né? O primeiro a primícia dos mortos, aquele que ressuscitou primeiro para nunca mais morrer. Só que quando fala dessa ressurreição, está falando dos santos, não está se referindo a Cristo, porque ele já ressuscitou. Por isso que é chamado de a primeira ressurreição. É um grupo, é a primeira ressurreição, né? Então essa é a ressurreição dos santos. E outra coisa também, Cristo e a igreja são um só corpo. Então, né, a cabeça ressuscitou, mas agora é o restante do corpo. Então não deixa de ser a primeira ressurreição. É a primeira ressurreição ainda. Só que essa ressurreição se refere aos santos. Entendeu? Então tem essa questão, né? E em Apocalipse 11, como eu já disse, o Apocalipse 11, se você reparar, lá tem esses 1260 dias, né? Tem depois tempos e metade de um tempo.
E depois tem os 3 dias e meio que eles ficam mortos, que é uma figura dessa última, né, essa última metade da semana, tá? Tanto que o irmão, tanto que você percebe que essa ressurreição de Apocalipse 11 é a mesma do final, só que ela é uma repetição, simplesmente isso. Não é que é outra ressurreição, é uma repetição do mesmo evento. Como eu disse, o Apocalipse 11 ele é um resumo disso daí, né? Eu já expliquei, o livro de Apocalipse ele não cita as coisas em ordem cronológica, pelo contrário, ele utiliza-se de várias repetições para acrescentar vários detalhes. Por exemplo, o livro do profeta Daniel, né? Se você vê Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2, os dois estão abordando a mesma coisa, só que estão acrescentando mais detalhes, uma visão acrescenta para a outra. As duas falam da mesma coisa, só que acrescentam mais detalhes. Por mais que uma seja no capítulo 2 e outra seja no capítulo 7, mas as duas visões falam da mesma coisa. A do capítulo 8 fala principalmente do reino, né, dos medos e persas e da Grécia. Não fala de tudo, mas fala ali desse reino. E fala um pouco do reino do fim, do tempo do fim. E depois tem Daniel 9, que fala das 70 semanas, que fala também desse período, e fala do tempo do fim, né? Fala do tempo da reconstrução e o tempo do fim. E depois tem Daniel 10, 11 e 12, que fala também do tempo do fim. Então, você vê que são uma série de repetições sobre os mesmos assuntos para acrescentar mais detalhes. Então a Bíblia ela é cheia disso daí. Os profetas eles se referem várias vezes à mesma coisa, só que usando nomenclaturas diferentes, usando exemplos diferentes para falar da mesma coisa. Então isso não é uma coisa nova na Bíblia. Pelo contrário, é uma coisa que já vem sido utilizada pelos profetas, né? E Apocalipse, como aquela colcha de retalho cheio de passagens dos profetas, então ela reconstrói todos essas passagens se usando de várias repetições para acrescentar detalhes, entendeu? Então, por isso que a ressurreição de Apocalipse 11 não é uma outra ressurreição, mas é a mesma ressurreição, só que ela é abordada de um ponto de vista diferente, tá bom? Outra questão, que eu já tinha falado sobre isso, que ele pergunta dos 1260 dias que são interpretados literalmente, né? Já os 3 dias e meio são interpretados de uma forma espiritual. Eu já expliquei isso há pouco agora, mas eu vou só entrar um pouco nesse quesito, que é interessante a gente entender que para a gente conseguir uma interpretação coerente da escritura, principalmente do livro de Apocalipse, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que a gente está interpretando e as demais escrituras. A gente não pode interpretar um texto de uma forma que entre em conflito com os outros textos. Pelo contrário, a gente que é um intérprete da escritura tem que encontrar harmonia entre os textos para ver aquilo que é mais coerente. Quando eu interpreto o pré-tribulacionismo, eu tenho que abandonar vários textos para abraçar o pré-tribulacionismo. E eu não posso fazer isso, pelo contrário, eu tenho que analisar todos os textos que me são apresentados, né? Mas eu tenho que olhar para esses textos e para o restante da escritura, encontrar uma harmonia entre todos os textos, porque Deus na sua palavra, ele não se contradiz. Por mais que pareça uma contradição, ele não se contradiz. Pelo contrário, Deus ele tem essa questão enigmática, né? Deus utiliza várias coisas para nos acrescentar detalhes, para nos ensinar. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio da palavra de Deus. E tanto em Apocalipse 11, por essa questão dos 1260 dias e dos 3 dias e meio, você vê que a gente encontra um equilíbrio nessa questão. Parte literal, parte espiritual. O livro de Apocalipse eu não posso interpretar totalmente literal. E também não posso espiritualizar tudo. Tem coisas que são literais ali em Apocalipse, mas tem coisas que não são. E a gente tem que ter o discernimento utilizando da própria escritura para saber quando é espiritual e quando não é. Tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas do nosso irmão Renato Teixeira, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, por favor, deixa nos comentários, com educação, com respeito, tá bom? Eu gosto das perguntas do nosso irmão Renato, tá? Eu acho que ele sabe muito bem organizar as suas perguntas, eu acho interessante e eu acho legal a pessoa pegar e perguntar,
porque ele crê de uma forma, eu creio de outra forma, ele tem todo o direito de fazer a pergunta que ele não concorda, né? E eu tenho por obrigação de responder essa pergunta, tá bom? E eu acho interessante quando entra nesse quesito de um perguntar e o outro esclarecer, para a gente clarear nossas ideias, porque o evangelho ele tem que ser clareado pela luz do próprio evangelho. Eu não posso defender meus pontos, não são meus pontos. É o que eu creio ser coerente pela escritura. Então eu acho interessante as perguntas dele, acho muito legal a forma que ele constrói as perguntas. Então, de novo, obrigado, irmão, pelo seu comentário. E os irmãos que se interessarem, dê uma passada no canal do nosso irmão Renato Teixeira, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender alguma coisa com o irmão. Mas eu já digo, ele tem uma linha de interpretação diferente da minha, pelo menos no ponto escatológico, né? Mas eu tenho certeza que muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Amém? Agradeço pela presença dos irmãos. Peço que os irmãos, se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda a divulgação desses vídeos, né, da Palavra de Deus. E não se esqueçam de compartilhar no Facebook, tá bom? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.